Então, agora vamos com os métodos e elementos finitos só para transferência de calor, só que no caso bidimensional. Continuamos ainda no caso permanente, ou seja, não tem variação do tempo, ou melhor, a gente não considera a nossa equação diferencial a variação do tempo, consideramos apenas a variação física, variação geométrica, posição de cada ponto no plano. Então, basicamente, aqui a nossa equação de transferência de calor, de condução de calor, bidimensional, tem uma fonte semidouro de calor externo, e as derivadas, derivada da temperatura, derivada segunda da temperatura em relação a x, mais derivada segunda da temperatura em relação a y, igual à função externa. Então, aqui, basicamente, a gente tem, como a gente vai estar no plano, no caso bidimensional, melhor dizendo, a gente vai trabalhar com triângulos. No caso unidimensional, a gente trabalhava, cada elemento era uma barrinha, era um comprimento. No bidimensional, a gente vai trabalhar com triângulos, que é uma forma um pouco mais eficiente. Porém, né, a gente vai calcular equações para os lados. Então, dado vamos dizer assim, aqui, um elemento, ou até mesmo um plano aqui, uma chapa, né, triangular, a gente tem 3 nós, sempre a gente vai fazer a orientação no sentido anti-horário, tá, pessoal? Isso é meio que clássico na matemática. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que fazer não uma rotação na figura, mas uma rotação na hora de desenvolver as equações. Então, por exemplo, aqui a gente tem nosso elemento EI, é um elemento que começa no 1, no nó 1, vai para o nó 2, vai para o nó 3 e volta no nó 1. E essa relação de giro anti-horário é muito importante na hora de desenvolver as contas, porque a gente precisa da posição geométrica do nó. Então, a posição geométrica do nó importa muito, para saber se ele vai entrar na segunda equação, na terceira equação, na quarta equação, ou na primeira, e por aí vai. Ok? Então, aqui a gente basicamente vai, né, interpolar, trabalhar com polinômios interpoladores, lógico que tem toda, né, um desenvolvimento por trás. Então, aqui o nosso polinômio interpolador para a temperatura é um U de x, y, porque só depende da posição x e y do ponto, né, as coordenadas x e y do ponto, melhor dizendo. É um polinômio de primeiro grau, então 1 a 0 mais 1 a 1x mais 1 a 2y. E aqui o que a gente faz? A gente substitui este polinômio nas coordenadas de cada um desses 3 pontos. Então, 3y3. Eu vou substituir aquele ponto, ou melhor, aquele polinômio em cada um dos 3 pontos. Eu vou ter o seguinte sistema. Então, se eu substituir no primeiro ponto, no ponto 1, você A0 mais x, desculpa, mais A1, x1 mais A2, y1. Se eu substituir no segundo ponto, vai ser o 2 é igual a A0 mais A1, x2 mais A2, y2. São as coordenadas x e y do segundo ponto e as coordenadas x e y do terceiro ponto. O 3 igual a 0 mais A1, x3 mais A2, y3. Nesse caso aqui, o que a gente tem? São conhecidos as coordenadas x e y dos pontos, certo? O que a gente está tentando determinar são os coeficientes A0, A1 e A2 do nosso polinômio interpolador. Mais ou menos o que acontece quando a gente está calculando lá os polinômios interpoladores em cálculo numérico. As variáveis, né, ou as incógnitas, a gente tem, né, em tese a gente não está procurando isso, a gente está procurando os coeficientes que vai multiplicar o x, vai multiplicar o x quadrado, x ao cubo, por aí vai, o termo independente. Então, aqui o que a gente faz? A gente tem nosso sistema, como eu falei, a gente vai sempre trabalhar com triângulos, então a gente vai ter 3 equações, uma para cada lado, ou melhor até, uma para cada ponto, e a gente pode escrever esse sistema que está na forma normal, né, na forma padrão, a gente pode escrever na forma matricial. Então, aqui, se a gente fizer a distribuição, né, A0 vezes 1, mais A1 vezes x1, mais A2 vezes y1, vai voltar na primeira equação, igual a U1, e assim sucessivamente. Da geometria plana, a gente tem que esse determinante aqui é exatamente o cálculo da área desse triângulo E1, ou melhor, EI. Então, a matriz essa matriz dos coeficientes, basicamente, se a gente calcular o determinante dessa matriz dos coeficientes, a gente tem a área do elemento E1, ou seja, do triângulo EI. Poderia ser chamado de E1, tanto faz porque só tem um elemento. Como que a gente vai, né, determinar, então, esses coeficientes? Basicamente, a gente vai utilizar as mesmas funções de forma que a gente viu lá para o caso unidimensional. Só que como aqui a gente tem 3 pontos, então aqui a gente tem o 1, que é o polinômio para o ponto 1, o 2, polinômio para o ponto 2, e o 3, polinômio para o ponto 3.
E as funções de forma N1, N2 e N3, já que a gente tem 3 pontos, mudam, obviamente, vão mudar um pouco, porque lá a gente tinha só 2 pontos trabalhando. Aqui a gente vai sempre trabalhar, lógico que para cada lado 2 pontos, só que a gente tem 3 funções simultaneamente. Lá a gente só tinha 2. Uma função para o ponto inicial, ponto à esquerda, né, do nosso elemento, e uma função n para o ponto à direita do nosso elemento. Então a gente só tinha n1 e n2. Agora aqui, para cada elemento, a gente vai ter a n1, n2 e n3. Uma para cada ponto. E elas são bem importantes porque elas, vamos dizer assim, elas facilitam, a gente vai ver uma observação mais para frente, mas elas facilitam o cálculo das integrais que vão aparecer no vetor de carregamento. E aqui a gente pode escrever a área do elemento como sendo meio, né, da multiplicação do x do ponto 2 vezes o y do ponto 3, menos x do ponto 3 vezes y do ponto 2, mais x do ponto 3 vezes y do ponto 1, menos x do ponto 1 vezes y do ponto 3, mais x do ponto 1 vezes y do ponto 2, menos x do ponto 2 vezes y do ponto 1. A gente precisa decorar isso? Obviamente que não. A gente vai ver uma forma um pouquinho mais simples de se calcular a área de cada elemento. E ela precisa calcular a área do elemento antes de mais nada? Precisa. Ela é importante na hora de montar a matriz de rigidez. Então, a gente precisa calcular. Assim como era importante no caso unidimensional, que era a distância, o comprimento do elemento, a área aqui também é importante. Se vocês recordam, lá a gente tinha a matriz de rigidez era 1 sobre xi mais 1 menos xi, ou seja, o comprimento do elemento, e vezes a matriz de rigidez. A mesma coisa vai acontecer aqui. Agora sim, então, esse aqui, os termos A1, que é o x2 vezes y3, menos x3 vezes y2, o A2, x3 vezes y1, menos x1 vezes y3, o A3, que é x1 vezes y2, menos x2 vezes y1, a gente extrai aqui da primeira parte das 3 funções de forma, N1, N2 e N3. Então, A1 é da N1, o A2 é da N2, a A3 da N3. O B1 a gente vai retirar da segunda coluna aqui, e o C1 da terceira, ou melhor, os BIs daqui e os CIs daqui. Então, B1 vai ser Y2 menos Y3, B2, Y3 menos Y1, B3, Y1 menos Y2. E os Cs, C1, X3 menos Y2, X2 aqui, um X também tem que mudar. C2 é o X1 menos X3, e o C3 é X2 menos X1. Aqui, como eu falei, né? Essa equação da área do elemento é a mesma anterior, é a mesma que essa aqui de baixo, porém só utilizando agora B1 vezes C1 menos B2 vezes C, B1 vezes C2 menos B2 vezes C1 dividido por 2. É a mesma equação, né? Só que substituindo agora pelos termos B e C. E a função NI fica sendo 1 sobre 2 vezes a área do elemento, que multiplica AI mais BI, X mais CI, Y. Por que o I? Porque vai ser a N1, N2 e N3. Então, também é uma forma diferente de escrever essa por extensa aqui, só utilizando os termos A, B e C. Ok? Mas, em geral, a gente acaba não calculando essas N's, mas é importante a gente ver a definição delas. A gente não vai calcular essas funções N. A matriz de rigidez, então, por sua vez, fica sendo a matriz de rigidez aqui, né, de cada elemento, nesse caso a gente está trabalhando com um único elemento, 1 sobre 4AE, 1 sobre 4 vezes a área do elemento, e aqui a gente tem a posição, né, aqui o elemento 1, 1, então é o B1, B1, mais C1, C1. Então, o primeiro é a posição da linha, e o segundo é a posição da coluna. Vejam, aqui é o elemento K1, 2, então é o B1 vezes B2, mais C1 vezes C2. Aqui é a posição K1, 3, então é B1 vezes B3, mais C1 vezes C3. Daí na segunda linha, vejam, aqui eu acabei não trocando, mas é só a gente pensar. Aqui vai ser o 2, 1, então vai ser B2, B1, vezes C2, C1. Mas como são os mesmos valores, e a multiplicação é comutativa, e a soma também, então é a mesma coisa, essa é uma matriz simétrica. Então, esse elemento aqui vai ser o elemento 1, 2, o 2, 1 é igual a 1, 2, o 3, 1 é igual ao 1, 3. Por sua vez, o 2, 3 é igual a 3, 2, certo? Então, todo esse triângulo embaixo da diagonal principal será igual ao triângulo acima da diagonal principal, porque é uma matriz simétrica. O vetor temperatura tem um T2, T3, né, nesta ordem,
só que a gente tem que ver mais para frente, não será sempre fixo nessa ordem, o TI, TI mais 1, TI mais 2. A gente vai ter que olhar aquilo que eu falei, a contagem dos nós, dos pontos, no sentido anti-horário. Então, vai mudar. Às vezes, a gente pode ter uma sequência, por exemplo, 2, 3, ou melhor, 1, 3, 2. Então, a gente tem a temperatura 1, a temperatura 3 e a temperatura 2. Tudo vai depender de como está o elemento, como está o seu posicionamento, a posição do elemento no plano cartesiano. E aqui, o vetor de efeitos externos, que a gente vai somar com outra parte, a gente tem o vetor de carregamento, que é a integral dupla na área, né, do elemento. Então, é só onde a função está agindo naquele elemento, vezes a função de forma, dA, que é diferencial da área. Aí, se a gente tiver uma equação de Laplace, onde f de x igual a zero, a gente facilita e essa integral vai para zero. Se a função, se não tem nenhuma fonte externa de calor, é zero, a integral inteira vai para zero, facilita e diminui bastante a nossa conta. Aqui a gente pode, né, calcular na forma de vetor, fica sendo f de xy vezes a área do elemento sobre 3, que multiplica 1. Então, só calcula a função f de xy, certo? Para cada ponto, cada coordenada dos pontos, vezes a área do elemento. Lembrando que cada elemento tem a sua área, se a gente não pegar elementos de regulares, né, todos iguais, então a gente vai ter áreas variáveis, que é o nosso problema. Então, a gente tem que calcular para cada elemento a sua área, vezes 1. E isso a gente tem que somar no vetor de carregamento do elemento, nesse caso, o elemento I. E, por fim, a segunda parte, né, do vetor de carregamento, que é essa integral de linha, um pouquinho mais complicado, que daí sim leva em consideração a taxa de transferência, né, da temperatura na direção do vetor normal à face. Face não, melhor, ao lado. Então, aqui vai importar muito o vetor normal ao lado do elemento. O elemento é um triângulo, tem 3 lados, cada lado vai ter um vetor normal associado. E, por fim, o vetor de carregamento, o vetor S aqui, fica sendo essa integral que a gente calcula aqui em cima, certo? Mais o vetor aqui, essa integral que está aqui atrás, né? A forma vetorial dela, mais fácil, melhor, o vetor, né? Solução dela, efeitos externos. Como eu falei, se a gente não tem fonte de calor externa, esse elemento, essa integral, ela se anula. Então, diminui o número de cálculos que a gente tem que efetuar. Essa daqui, vejam que o J começa, aqui é um I, tá, pessoal? O I é um I aqui, certo? Começando em 1 até 3. Por quê? Porque são 3 pontos. A gente vai ter temperatura em cada um dos 3 pontos do elemento. A gente tem 3 temperaturas, o I variando de 1 a 3, certo? Então, vai ter a temperatura 1 no nosso elemento inicial ali, temperatura 2 e 3. Algumas observações a respeito dessa integral aqui, depois eu mudo para I também, né? Porque ela vai ser resumida da seguinte forma: integral de linha no elemento C, no comprimento C, né? Da função de forma NI, vezes K, que é a condutividade térmica, ou difusidade térmica, deixa eu me recordar aqui, é a condutividade térmica, exatamente, o K, a condutividade térmica, vezes a derivada da temperatura na direção da normal, ao lado, vezes o DL, que é o diferencial do lado, comprimento. DL é o do lado. Então, a gente vai ter, para cada uma dessas, a gente vai ter, por exemplo, se a gente tem um elemento de nós 1, 2, 3, a gente vai ter o lado 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Então, a gente vai ter que calcular uma integral dessa para o lado 1, 2, uma integral dessa para o lado 2, 1, desculpe, 2, 3, e uma integral dessa para o lado 3, 1. Até completar a volta e sair do ponto inicial 1 e voltar no ponto inicial 1, certo? Completar a volta. A gente vai ter, para cada elemento, 3 integrais dessa forma. E para cada, na verdade, a gente vai ter 3 conjuntos de 3 integrais para cada elemento. E aí a gente tem algumas facilidades que a gente pode usar para não ter que calcular essas integrais, porque são integrais linhas, levam tempo para ser calculadas. Tem algumas observações. Primeiro, se a taxa de transferência é constante, ou seja, um C qualquer, a gente pode retirar o K é uma constante, sai tudo isso para fora,
e fica sendo apenas, né, faltou um K aqui, é o K vezes a distância do lado J até K. Então, ó, aqui é para o lado JK. Então, lado 1, 2, lado 2, 3, lado 3, 1. Se essa derivada é constante, o K é uma constante, os dois saem para fora, né? E fica sendo somente o K vezes a derivada, vezes o comprimento, porque a integral da função de forma só dá dá metade do comprimento do lado. A função de forma em um lado dá metade do comprimento de um lado. Essa é a primeira equação, desde que K vezes delta del T, del N seja constante. O K sempre é constante, então o del T, del N tem que ser constante. Outra coisa também, se o del T, del N for zero, já vai para zero tudo isso aqui, né? Não tem nem que fazer conta. Poderia ter colocado, mas isso aqui é uma observação mais trivial. E a última observação é o seguinte, vejam que aqui a gente tem três índices, I, K e, ou melhor, I, J e K. Se esse índice do N for diferente dos dois índices do L, que é o que, ó, se o I é diferente de J e o I é diferente de K, então toda essa integral dá zero. Porque a gente não consegue, essa função, na verdade, o que dá zero é a função N, vai dar zero, então toda a integral dá zero. Então, segunda forma é o quê? Se o I for diferente do J e do K, essa integral inteira dá zero, não precisa nem ser calculada. Ok? Mais uma coisa, mas daí é uma observação, uma propriedade da integral. Se a gente está calculando a integral de J para K, se a gente inverter o caminho, calcular a integral de K para J, a gente está trocando o sinal da integral, numa integral de linha. Então, se a gente está calculando a integral de J para K, é igual a menos a integral de K para J. E isso também é bem importante para a gente poder simplificar algumas, o vetor de carregamento principalmente. Tem uma dúvida? Condições de contorno de Dirichlet. Aqui a gente vai adicionar as condições de contorno, porque, em geral, a gente deve conhecer, né, a gente tem que conhecer algumas características do contorno da nossa chapa. Em geral, a gente conhece, talvez, a taxa de transferência, né, o Q, o fluxo, né, de calor, qual é o sentido do fluxo, ou a gente conhece a temperatura de um lado, ou a temperatura em um nó apenas, a gente conhece, talvez, se um lado é isolado, então não tem taxa de transferência naquele lado, então a gente tem algumas condições que a gente vai ter que adicionar ao nosso modelo. Toda equação diferencial, parcial ou ordinária, necessita, né, para se ter uma solução única, necessita das condições ou de contorno ou condições iniciais. Aqui a gente fala de condição de contorno porque é o contorno do sólido, não, da figura plana, né? Por isso que não é uma questão igual a gente aborda na equação diferencial mesmo. Contorno é um ponto, uma informação fora do início, né, do ponto inicial. Então, no vetor S, que a gente tem que fazer primeira conta, a gente vai montar o sistema global, certo? Montando o sistema global, aí sim a gente aplica as condições de contorno, de Dirichlet. Como que a gente monta o sistema global? Montando a matriz de rigidez e o vetor de carregamento, que a gente acabou de ver. Finalizado isso, vamos para as condições de contorno, porque a gente tem que mexer primeiro no vetor de carregamento, que é o S, e depois a gente mexe na matriz de rigidez global. Então, a gente vai ter mais ou menos parecido com o que a gente tinha lá que a gente fazia sobre relaxação, né? Então, o valor do carregamento novo é igual ao velho ou atual, né? Vezes uma constante que a gente tira da matriz de rigidez, vezes a temperatura que a gente já conhece. Então, aqui, quando que a gente vai fazer essa multiplicação, ou melhor, essa alteração? Quando a gente tem temperaturas conhecidas. Se a gente não tem temperaturas conhecidas, a gente não efetua nada. E a posição, que a gente já sabe a temperatura, a gente só troca pela temperatura conhecida. Aí, na matriz de rigidez é muito mais fácil. O que acontece na matriz de rigidez? Suponha que a gente já conhece a temperatura no nó 1. Então, toda a linha do nó 1 vai receber 0, só a posição 1, 1 vai ficar com o valor 1. Daí, a gente também sabe a temperatura no nó 3. Então, toda a linha e a coluna do nó 3 vai valer 0, só a posição na matriz de rigidez 3, 3, ou seja, o K33, recebe o valor 1. Para a gente gerar uma identidade aonde a gente já conhece a temperatura. Não tem por que a gente tentar aproximar a temperatura já que a gente já conhece. A gente vai utilizar ela para montar
o vetor de carregamento para poder calcular a aproximação da temperatura para os outros nós. Para o nó que a gente já conhece, não tem por que a gente calcular de novo. Então, essas são as duas únicas condições de contorno que a gente vai trabalhar. Como eu falei, a parte da teoria é muito... Não é simples, mas ela é rapidinha. O que é demorado é a resolução do exemplo. Vamos começar com um exemplo aí, bem simples. Um exemplo que é uma placa que não é um quadrado, não é um retângulo, nada. Na verdade, é um trapézio, só que deitado. Essa face é paralela a essa face, certo? Então, forma um trapézio. Só que ele está deitado. Ele tem algumas... primeiramente, né, nesse primeiro desenho, a gente tem o seguinte: a temperatura nesse lado direito aqui é 10 graus Celsius. Não dá para ver, mas essa face e essa face são isoladas, ou seja, não tem transferência de calor para lá, nem para lá. A derivada é zero, né? A derivada é zero. Na direção das normais, já que elas são isoladas. E aqui, né, está dizendo que tem um fluxo de calor que ele aponta para a esquerda, então ele é menos... A gente vai ver alguma coisa aí, mas ele tem o seu valorzinho. O que ele pede aqui? Utilizando métodos de elementos finitos, determine 4 elementos para estimar a temperatura da placa em 6 nós. Onde a gente vai adicionar os nós? Tem os 4 nós aqui dos vértices mesmo, né? Do trapézio. A gente tem que adicionar mais 2 nós nos pontos aqui nos lados maiores. Então vai adicionar um nó aqui e um nó aqui. E nomear esses nós aqui, né? Então a gente tem o nó 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como a gente vai trabalhar com elementos triangulares, já fechar os triângulos. Então eu tenho um triângulo aqui, ó, 1, 3, 2, 1. Como eu falei, é sempre no sentido anti-horário. 1, 3, 2, 1. Aí o próximo elemento, 2, 3, 4, 2. Outro elemento, 3, 5, 4, 3. Poderia ser 4, 3, 5, 4. Poderia ser também, não ia mudar nada. Mas aqui a gente fez nas contas, aqui vai ser 3, 5, 4, 3. Aí o último, 4, 5, 6, 4. 4 elementos. O elemento E1, E2, E3 e E4. Ok? Nisso aí, por enquanto, a gente só tem aqui a forma geométrica, a gente precisa agora das condições de contorno, as ideias. Aqui eu listei as linhas, né, os lados, melhor dizendo. Então, lado 1, 2 é esse lado aqui. Por quê? Que liga o nó 1 com o nó 2, ou vértice 1 com o vértice 2. O lado 1, 3 é esse de baixo, o lado 3, 5 é esse de baixo, porque liga os nós 3 e 5. O lado 2, 3 é esse daqui de cá, que liga o 2 ao 3. O lado 3, 4 liga o nó 3 ao 4. O lado 2, 4 liga o nó 2 ao 4. 4, 6, 4, 5 e 5, 6. Ok? É importante saber quais são os lados melhor que vai usar, porque na hora de calcular as integrais, a gente tem que saber. A nossa integral está saindo do ponto 4 para o ponto 5. Ah, mas tem uma outra lá na frente que está saindo que tem a mesma função de forma n e está saindo do 5 para o 4. Opa, sair do 5 para o 4 é a mesma coisa que menos 4 para o 5. Então, eu posso trocar a ordem e acabar cancelando essas integrais. É uma integral menos para se calcular. As condições que a gente tem, condições de contorno. A nossa constante de condutividade térmica, aqui o K é igual a 10 watts vezes Celsius por metro, certo? Aqui todas as unidades a gente vai utilizar em metro, ok? Aqui, como eu falei, esses dois lados são isolados, ou seja, a taxa de variação, que é a taxa de transferência é zero. E aqui a gente tem, né, a carga, já que é para fora, é para a esquerda, por isso que é menos, então menos Q, né, K vezes a derivada na direção da normal, dá menos Q, que dá 100. Então aqui, já jogando neste daqui, ó, para a gente saber os lados, então, já que a derivada da temperatura na direção da normal é zero, vai ser zero para L2, 4, e zero para L4, 6. A mesma coisa aqui para o 1, 3, vai ser 0 para 1, 3 e 0 para 3, 5. Que é o que está dizendo aqui, ó. A taxa de transferência na direção da normal. Normal é a face, então tem ao lado, tem uma normal que forma ângulo de 90 graus com esse lado aqui, e uma normal que forma ângulo de 90 graus com esse lado aqui. No 1, 3, que é aqui embaixo, 3, 5, que aqui embaixo é 0, no 2, 4, que aqui em cima, e 4, 6, que aqui em cima, iguais a 0. Nesse lado esquerdo aqui, eu tenho que K vezes del T del N, que a gente vai usar na integral, é igual a menos Q, que é igual a 100,
só nesse lado aqui. E a temperatura nesse lado 5, 6 é igual a 10 graus Celsius. Ou seja, no nó 5 aqui embaixo é 10 graus Celsius, no nó 6 aqui em cima também 10 graus Celsius. Então, beleza. Antes de começar os cálculos, a gente precisa também das coordenadas. Lembra lá para montar a matriz de rigidez? A gente precisa das coordenadas de todos os, nesse caso, 6 pontos. Então, a gente tem aqui, o nó 1 tem coordenada x igual a 1, y igual a 0, já que ele é aqui embaixo, ó, o nó 1 aqui. Certo? Nó 1, nó 3 e nó 5 vão ter o y iguais a 0. Por quê? Porque eles estão em cima do eixo x. Então, avançou demais. Nó 1, x igual a 0, y igual a 0, desculpa, x igual a 1, y igual a 0, e a sua temperatura é o T1. Nó 2, x igual a 0,94, y igual a 0,342 metros, tudo em metro, né? T2. Nó 3, 1,5, 0, T3. Nó 4, 1,41, 0,513, T4. Nó 5, 2, 0, e T5 igual a 10 graus Celsius, né, já é uma condição de contorno. Nó 6, 1,88, 0,684 e temperatura igual a 10 graus Celsius também. Professor, como eu falei, a gente fez 4 elementos. O primeiro elemento, nesta ordem, tem o nó 1, 3, 2, porque a gente estava girando lá. O elemento 2 tem nó 2, 3, 4. O elemento 3, 3, 5, 4. E o elemento 4, 4, 5, 6. Ok? Então, a gente vai ter que utilizar essas coordenadas, só que nesta ordem. Por exemplo, no primeiro elemento, a gente vai começar por x1, xy1, depois xy3 e depois xy2. Como eu falei, troca a ordem. Por quê? Porque é a ordem do nó que a gente tá, dos nós que a gente está pegando no elemento. Nem sempre vai ficar certinho. 1, 2, 3... 3, 4, 5, 5, 6, 7, nunca vai, nem sempre vai ficar assim. A gente está vendo que no primeiro não ficou, no segundo ficou, e no último também ficou, mas no primeiro e no segundo, no terceiro, melhor dizendo, não ficou, trocou a ordem. Tudo depende de como a gente nomeia os nós. E agora a gente vai começar a calcular as matrizes de rigidez. Antes disso, a gente vai calcular as constantes B e C, né? Mas para poder montar a matriz de rigidez de cada elemento. Então, o elemento E1, ele tem os nós 1, 3, 2. O que significa esse local e o global? Local é o que a gente vai utilizar para fazer as contas. Quais contas? Essas contas aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Essas contas aqui, ó. Calcular o A, B e o C. Então, aquela primeira linha do local, ou desculpe, do global, não, tá certo. Do local, a gente vai utilizar para calcular os Bs e os Cs, certo? No global aqui, a gente vai utilizar depois para montar a matriz global. Então, a gente usa essa aqui para calcular as contas e esse para montar lá na matriz global. Por isso que está local, que é agora, e global, que é da conta. Então, o nó 1 tem x igual a 1, y igual a 0. 3 tem x igual a 1,5, y igual a 0. O nó 2 tem x igual a 0,94, y 0,342. Agora a gente vai usar essas 6 coordenadas para calcular o B1, B2, B3, C1, C2, C3, que estão aqui calculados. O B1 é y2 mais y3. Cadê o y2? Y2 está aqui, ó. Desculpa, está aqui. Ou aqui embaixo, y2 menos y3. Então, aqui, ó, y2, só que aqui, ó, da coluna 2. Coluna 2 é esse, e coluna 3 aqui, ó, y2 mais y3. Então, coluna 2, coluna 3, menos, né? Aqui eu copiei lá, mais, mas é menos aqui, tá, pessoal? Menos, tanto que eu coloquei certo aqui. Então, ó, 2 menos 0,342. O B3, o B2, melhor dizendo, é o y3, que é o 0,342, menos y1, que é 0. Tá aqui. 0,342 menos 0, tá? 0,342. O B3 é y1, que é esse aqui, 0, menos y2, que também é 0. Então, deu 0. O C1 é, lembrando que é menos aqui, também aqui no meio, tá? Depois eu arrumo, tá, pessoal, tudo isso antes de postar lá na sala virtual. Primeiro aqui é menos aqui no meio, e aqui é um x, né? Não é nem um y. É Ctrl+C, Ctrl+V que acabou falhando. Então, o C1 é x3 menos x2. Quem é o x3? x3 é 0,94, que é da terceira coluna, menos x2, que é 1,5. Então, tá aqui, ó, 0,94 menos 1,5, menos 0,56. O C2 é x1, então é esse aqui, menos x3, menos 0,94. Deu 0,06. O C3 é x2, 0, menos x1, que é 0 também. Opa, é em cima, aqui eu tô olhando isso. É 1,5, desculpe,
menos 1, que deu 0,5. Beleza? Esse é o B1, B2, B3, C1, C2, C3 do elemento E1. Agora, a gente tem que calcular a área do elemento E1 e depois as posições. O B1, B1 mais C1, C1, B1, B2 mais C1, C2, B1, B3 mais C1, C3 e todos os demais da matriz de rigidez do elemento E1. Então, primeira coisa, a área do E1. Quem que é a área do E1? Ele é o, se não me falha a memória, 0,5 vezes B1 vezes C2, beleza? Menos B2 vezes C1. Exatamente, ó. B1 vezes C2 menos C2 vezes B1. Isso aqui, como está tudo em metro, deu 0,0855 metro quadrado. Ok? Porque está tudo em metro para ficar coeficiente de condutividade térmica, também está em metro, aí fica perfeito. Essa é a área. Agora a gente tem que calcular todos os elementos, os 9 elementos, na verdade não são 9, são só 6, né? Porque 3 deles são repetidos, mas tem que calcular então os 6 elementos da matriz de rigidez. O K11, K12, K13, K21, ou melhor, K22, K23, K33 e fazer a simetria. Então, isso, desculpe, isso a gente vai fazer depois. Vamos primeiro, né? Acabei mudando a ordem aqui. Calcular agora para todos os elementos. Vai repetir a mesma tabela, só que com agora os nós do elemento 2. O elemento 2 tem quais nós? 2, 3, 4. Então, o primeiro nó do 2 é o do 2 é o 2, o segundo nó do 2 é o 3, e o terceiro nó do 3, do 2 é o 4. Nossa, confusão demais. Agora a gente calcula B1, B2, B3 também para o elemento E2. E o C1, C2 e C3 também. Então tá aqui. B1, Y2 menos Y3. Então 0 menos 0,513 deu menos 0,513. B2 é o Y3 menos Y2. O B3 é Y1 menos Y2. Então tá aqui os três valores B1, B2 e B3. Lembrando que é tudo menos aqui, tá, pessoal? Aqui tá errado, mas aqui tá certo. O C1 é x3 menos x2, então x3 aqui 1,41 menos x2, 1,5, deu menos 0,09. C2 é x1, 0,94, menos x3, menos 1,41, deu menos 0,47. E o C3 é x2, 0, menos x1, que é 0,3, opa, é o x, né? X2, que é 1,5, menos 0,94, deu 0,56. Então, esses são os 3 Bs e 3 Cs, o elemento E2. Depois eu vou repetir eles, tá, pessoal? A gente repete lá para poder calcular os elementos da matriz de rigidez. E a área fica sendo, lembrando que a área é o quê? B1 vezes meio, né, de B1 vezes C1, C2, desculpe, menos C2 vezes B, C1 vezes B2. Então, aqui, ó. Meio de B1 vezes C2, menos B2 vezes C1, que deu 0,1283 metros quadrados. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o elemento E3 e E4. O E3, qual é a ordem do E3? 3, 5, 4. Então, a gente tem que colocar, né, aqui as coordenadas do ponto 3, coordenadas do ponto 5, as coordenadas do ponto 4. B1, B2 e B3 para o elemento E3. B1, menos 0,513. B2, 0,513. B3, 0. C1, menos 0,59, C2, 0,09 e C3, 0,5. Do elemento 4, o elemento 4 é 4, e antes de mais nada, é a área do elemento E1. Então, é meio que multiplica B1 vezes C2, menos B2 vezes C1, que deu 0,01283, o mesmo que o B2. E, por fim, o E4 tem quais pontos? 4, 5, 6, nesta ordem. Então, coordenadas do ponto 4, coordenadas do ponto 5 e coordenadas do ponto 6. Beleza? Novamente, B1, B2, B3. B1, menos 0,684. B2, 0,171. B3, 0,513. C1, menos 0,12. C2, menos 0,47. C3, 0,59. E a área fica 0,5 vezes B1, que é menos 0,684, vezes C2, que é menos 0,47, menos B2, que é melhor, 0,171, vezes C2, que é melhor, C1, desculpe,
menos 0,129, que tem um a mais, 129, mas é 1,2 só. Esse 9 deve ter pulado aqui na hora que eu bati para fechar o parênteses. Então, 1,2, que deu 0,171 metros quadrados. Ok? Então, temos os 3B1s, ou melhor, os 3Bs, os 3Cs, e a área de cada um dos 4 elementos. Agora sim, a gente começa a montar as matrizes de rigidez. Então, como é a equação da matriz de rigidez? Essa aqui, ó. 1 sobre 4 vezes a área do elemento. Que multiplica, aqui é o K11. Então, é 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. O K12 é 1 vezes 2 mais 1 vezes 2. O K13, 1 vezes 3 mais 1 vezes 3. O K12 é igual ao K21, então não precisa calcular de novo, é só repetir daqui. O K22 é 2 vezes 2 mais 2 vezes 2. O K23 é 2 vezes 3 mais 2 vezes 3. De novo, o K13 é igual ao K3. Repete daqui. O K23 é igual ao K... Melhor, K32 é igual ao K23, só repete daqui. E o K33 é o 3 vezes 3 mais 3 vezes 3. Assim, a gente vai ter que calcular quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ks. Esses 3 aqui de baixo, a gente só repete os daqui de cima. Beleza? Uma matriz simétrica, facilita bastante as nossas contas, nossos cálculos, melhor dizendo. Então, vamos começar para o E1. Primeira coisa que a gente faz, calcula esse 1 sobre 4 AE, ou seja, 1 sobre 4 vezes a área do elemento 1. Aqui, desculpe, aqui é o K, é K vezes, faltou colocar o K, é K, esse é K sobre 4 vezes a área do E1. Por isso ficou esse 10, tá, pessoal? Não apareceu do nada o 10, é o K. K sobre, porque a gente tem, nesse nosso caso, lá na equação, na nossa equação, deixa eu voltar aqui, nessa nossa equação, ela tem o K vezes a primeira derivada, nesse nosso exemplo, né, acabou faltando aqui na equação geral, mais K vezes a segunda, ou seja, K vezes essa, deixa eu fazer o seguinte, tudo bem, depois eu comento isso e arrumo antes de colocar, senão eu vou ter que colocar todas as animações. Então aqui, só lembrando, é K que dividido por 4 vezes a área do elemento. Então, 10, que o K vale 10, né? Watts vezes... Na verdade, é watts por metro por grau Celsius, né? Metro por grau Celsius, inverte, então fica watts vezes grau Celsius por metro. 10 dividido por 4 vezes 0,0855 deu 29,2398. Então, essa constante aqui deu 29,2398. Aí os Bs, B1 vezes B1, que é B1 quadrado, mais C1 vezes C1, vai dar menos 0,342 ao quadrado, mais menos 0,56 ao quadrado, dá 0,4306. B1, B2, que é esse daqui, vezes C1, C2, fica menos 0,342 vezes 0,342, mais menos 0,56 vezes 0,06, deu menos 0,06. Esse aqui, terceiro aqui, é um B1, B3, mais C1, C3, menos 0,42, vejo que repete no primeiro, porque é o B1 sempre. 0,42, menos 0,342 vezes 0, porque o B3 é 0. Mais menos 0,56 vezes 0,5, deu menos 0,28. Agora os da linha 2, né? B2, B2, C2 mais C2, C2, depois B2, B3 mais C2, C3. B2, B2 mais C2, C2 deu B2 quadrado mais C2 quadrado, 0,342 quadrado mais 0,06 ao quadrado deu 0,1206. B2, B3 mais C2, C3 deu 0,342 vezes 0, mais 0,06 vezes 0,5 deu 0,03. E por fim, B3, B3 mais C3, C3 deu 0 ao quadrado mais 0,5 quadrado, 0,25. Agora a gente tem que substituir cada um deles aqui na matriz de rigidez. Lembrando que a primeira é uma matriz simétrica, primeira linha é igual à primeira coluna, segunda linha é igual à segunda coluna, terceira linha é igual à terceira coluna. Tá lá, ó. Substituindo aqui, né, vai ficar 29,2398 e os valores que a gente acabou de calcular. Agora a gente pode passar para, no final, poder juntar todas as matrizes de rigidez numa única matriz global. A gente tem que somar, desculpe, multiplicar.
o 29 vezes cada um dos elementos, que vai dar essa última matriz de rigidez local, ou seja, do elemento. A gente tem que lembrar, essa matriz ela é da ordem que estava sendo contados os pontos. Então, é coluna do 1, coluna do 3, coluna do 2. Mesma coisa para as linhas. Linhas do 1, linha do 1, linha do 2, do 3, desculpe, e linha do 2. No elemento E1 é 1, 3, 2. Tem que lembrar que é esta ordem. Então, 1, 3, 2. 1, 3, essa segunda no meio, 2. Beleza? Agora, para o elemento E2, a mesma coisa. Calcular os 6 aqui de cima e replicar para baixo. O 1 ficou sendo 0,2713, ou seja, B1, B1, C1, C1 do elemento E2, que já está listado lá atrás, 0,2713, o 12 deu menos 0,0454, o 13 menos 0,2258. O 21 repete daqui, ó, veja que está repetido. O 22 é 0,2501. Lembrando, pessoal, aqui é o quadrado, é soma de dois quadrados. Nunca a diagonal pode ser negativa, tá? Tomem cuidado, se der negativo, tem conta errada. O 22, 0,2501. O 23, menos 0,2047. O 31 é exatamente o 13. O 32 é exatamente o 23. E o 33 é 0,4306. A constante que multiplica a matriz, 10 sobre 4 vezes 0,1283, deu 19,4856. Fazendo essa multiplicação, a gente chega na matriz de rigidez para o elemento E2. Lembrando que o elemento E2 é 2, 3, 4. Então, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5,2879, menos 0,8854, menos 4,4025. Repetido, né? Que repete. Opa, aqui é zero, tá, pessoal? Aqui é um zero. Foi errado aqui, mas é um zero. 4,8760 menos 3,9906. Aí depois só, né, repete aqui e repete aqui. 8,3931. Depois eu vou colocar todas as 4 matrizes de rigidez para eu mostrar quem que a gente está somando com quem. Porque é igual a gente fez semana passada. Só que semana passada, na aula passada, era mais simples, porque era sempre o próximo elemento já ia direto, né? Era 2, 2, 3, 3, né? Porque era 1, 1. O primeiro elemento era 1, 2, o segundo elemento era 2, 3. Então, esse 2 já se acumulava rápido junto. Era mais fácil. Aqui a gente tem que ficar caçando e procurando. Quem que eu somo com quem? O elemento E3, a constante fica 19,4856, mesmo do anterior. Por quê? Porque é a mesma área, veja, a área é igual aqui, dos dois. Aí, como fica a matriz de rigidez, sem multiplicar para constante, 0,6113 menos 0,3163 menos 0,2950, 0,2713, 0,0450 e 0,25. Multiplicando pela constante, a gente tem 11,9156 menos 6,1651 menos 5,7505, 5,2879, 0,8772 e 4,8733. E, por fim, para o elemento E4, a área dele é um pouquinho maior que a área dos dois anteriores, por isso que vejo que a constante dele é menor. 10 sobre 4 vezes 0,171 deu 14,6199. Os B's, né, os K's e J's, sem multiplicar ainda, deu 0,4823, menos 0,0606, menos 0,4217, 0,2501, menos 0,1896 e 0,6113. Multiplicando pela constante, chega no final a 7,0505, menos 0,8854, menos 6,1651. 3,6570, menos 2,7716 e, por fim, 8,9367. Ok? Então, aí estão as 4 matrizes locais, só matriz de rigidez local. Agora a gente vai montar os vetores de carregamento. E aqui sim eu peço um pouquinho de atenção, porque aqui em geral, a gente acaba esquecendo uma coisa, pulando alguma coisa, uma integral, e no final das contas acaba tendo problema. Então, para o elemento E1, tem que lembrar, o elemento E1 tem um nó 1 nesta ordem, 1, 3, 2. Então, a gente vai ter uma linha para normal, de forma, na função de forma N1, a segunda linha N3 e a terceira linha N2.
para cada um dos lados do elemento. O lado 1, 3, depois o lado 2, 3, 1, não, desculpa, 3, 2, e por último, o lado 2, 1. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, é nesta ordem, daqui para cá, ó, nesse giro, beleza? Então, a gente vai ter lá, primeiro, vejam que a primeira linha inteira é só com a função de forma 1. Por quê? Porque é do nó 1, é o primeiro nó que a gente está trabalhando. Onde que tá, quais são os lados do elemento 1? É o 1, 3, 3, 2, 2, 1. 1, 3, 3, 2, 2, 1. Aqui, a gente tem que utilizar as condições de contorno e as observações que eu tinha passado lá no começo. Quais observações? Deixa eu só mostrar para vocês as observações que a gente vai trabalhar. Essas observações aqui. Então, a gente tem que ver. Vejam, quando a normal, por exemplo, a normal 1 no lado 3, 2, dá 0, porque o 1 é diferente do 3 do 2. Outra coisa, né? Quando esse aqui é constante, fica sendo o K vezes metade da distância do lado. Então, só essas duas condições que a gente tem que lembrar. E, é lógico, em alguns momentos, né, a derivada é igual a 0, em alguns sentidos. Voltando lá, para montar o vetor de carregamento. Então, no elemento E1, vai ter N1 no lado 1, 3, aqui não zera. N1 no lado 3, 2. 1 diferente do 3, diferente do 2. É a normal, a função de forma 1 neste lado aqui. Ou seja, está calculando para o N1, que em tese precisa do nó 1, a gente está calculando só utilizando nó 2 e 3. Então, isso aqui dá 0. Então, esse aqui com certeza dá 0, certo? E no lado 2, 1 também, a N1. Então, esse aqui não dá 0, nem esse aqui. Por enquanto. Porém, essa aqui, a primeira vai dar 0. Por que a primeira vai dar 0? Qual é a taxa a derivada da temperatura na direção normal no lado 1, 3? Era 0, lá do começo. Então, esse aqui vai para 0. Então, toda a integral vai para 0. Esse aqui vai para 0, por quê? Porque 1 é diferente do 3 e do 2, certo? Então, toda a integral vai para 0. E essa daqui, no lado 2, 1 ou 1, 2, dá na mesma. Lembrando, a integral do 2 para o 1 é a mesma coisa que menos a integral do 1 para o 2, ok? Então, esse aqui, lembra que aqui a gente tem constante. Esse aqui é constante, por quê? Porque tem o fluxo falando que é o fluxo menos Q igual a 100, porque é da direita para a esquerda, por isso que é negativo o menos Q, né? Ele fica 100. Então, fica sendo 100, né, a integral no lado 2, 1 do N1 vezes 100 dl, o 100 sai para fora, a integral do N1 dl é a metade do comprimento. Beleza? Então, fica a distância do 1 ao 2 dividido por 2. Qual é a distância? É a diferença das coordenadas. 0,3472, né, calculado lá a distância, dividido por 2, vai dar 0,1736 vezes 100, melhor dizendo, dá 17,36. Então, voltando, o porquê que zerou tudo aqui em cima, quase tudo, melhor dizendo. Zerou aqui, porque a derivada aqui no lado 1, 3, que é o lado de baixo, é 0. Então, zera a derivada, zera tudo. Por que isso aqui deu 0? Porque é a função de forma 1 no lado 3, 2. 1 diferente de 3 de 2, zera tudo também. Esse aqui, como é constante, é K vezes isso aqui é uma constante, sai para fora, né? Ficou 100 aqui. Se tem o fluxo, então a taxa de variação é constante, fluxo é igual a 100. Daí fica a integral da função no lado, fica só a metade do comprimento do lado, que é uma das observações lá anteriores. Fica 100 vezes metade do lado D1, 2. Aí como fica? Aí isso aqui, pessoal, é só para a função de forma 1. Tem que fazer agora para a função de forma 2, e depois fazer para a função de forma 3 na sequência, e depois para a função de forma 2. Agora a gente vai fazer isso para a função de forma 3, depois para 2. Mesma coisa, ó, são as mesmas três integrais, no lado 1, 3, no lado 3, 2, no lado 2, 1, só que é a função de forma 3. Por quê? Porque a ordem é 1, 3, 2. Aqui não dá para zerar ainda, quer dizer, dá para zerar essa primeira, porque no lado 1, 3, a derivada é igual a 0, nesse lado aqui é igual a 0. Então já zera essa daqui. Beleza? Ali zero. Essa daqui não zera ainda, essa aqui zera por quê? Porque é a função 3 no lado 2, 1. Então zera porque o índice da função é diferente do índice do lado que está trabalhando. Só sobra essa daqui. Essa aqui a gente não tem como zerar. Essas internas aqui, ó, essa aqui é dentro da placa, né? Essas internas, geralmente, elas não zeram. Elas ficam para depois se anularem.
Ok? Então, o que sobrou? Sobrou só a integral de linha no lado 3, 2, dn3. O que eu falei? A integral de 3, 2, no lado 3, 2, nesse sentido 3, 2, é igual a menos a integral no 2, 3. A gente vai ter que usar isso lá no final para poder cancelar as integrais. Agora, ele faz na função aqui no nó 2, a n2. Então, 1, 3 na n2, lado 3, 2 na n2, lado 2, 1 na n2. Esse aqui já deu zero, por quê? 3, 2 é diferente de 1 e 3. Então, já deu zero. Esse aqui já deu zero. Aqui, no 3, 2, aqui no 3, 2 é o lado interno, não tem nada, então ele vai se manter. No 2, 1, como aqui nesse lado 2, 1, certo? Lembrando, lado 2, 1 é igual na primeira. Aqui a taxa de variação é constante, é menos Q, então sai para fora da integral, dá exatamente o que aconteceu no slide anterior, então dá essa daqui, que eu falei que não ia anular, mais 17,36, uma vez que o lado tem o mesmo comprimento, né? Lado 1, 2 igual ao lado 2, 1. Ok? Por que essa deu zero? A única que zerou, porque a função 2 no lado 1, 3. Os índices são totalmente diferentes. Então, zero. Isso foi para o lado, ou melhor, para o elemento 1. Agora a gente tem que fazer para o elemento 2. Antes de fazer no elemento 2, só montar como que fica, então, o vetor de carregamento do elemento E1. Então, o vetor de carregamento do elemento E1, primeira posição, 17,36. Segunda posição, integral de linha do lado 3, 2 da função de forma 3. E a terceira posição, a integral de linha no lado, mesmo lado 3, 2, da função de forma 2, mais 17,36. O que eu fiz daqui para cá? Aquilo que eu falei, o lado 3, 2, se eu inverter para lado 2, 3, eu troco o sinal. Então, eu já troquei para deixar tudo crescente. Então, o mais lado 3, 2 vai ser menos lado 2, 3. O mais lado 3, 2 fica menos lado 2, 3. Isso é importante porque lá na frente elas vão se anular. Vão se anular e a gente vai eliminar quase que todas as integrais. A gente não vai precisar calcular nenhuma integral no final das contas. Para o E2, como que é o E2? Está o desenho do E2. Ele é 2, 3, 4. E 4, 2, né? 2, 3, 3, 4, 4, 2. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A função de forma N2, depois a N3 e depois a N4. N2 no lado 2, 3, depois N2 no lado 3, 4, no 4, 2. Está aqui, ó. N2 no lado 2, 3, não zera ainda, tá? N2 no lado 3, 4, zera. Por quê? 2 diferente de 3 e 4. Então, isso aqui já zerou. N2 no lado 4, 2, zera por quê? Também isso aqui vai zerar. Porque no lado 4, 2, 4 ou 4, 2, é na mesma, a derivada é zero. São lados isolados. O lado 1, 3, 3, 5 e 2, 4, 4, 6 são isolados. Então, a derivada vale zero. Então, por isso que cancelou tanto a segunda, porque 2 diferente de 3 e 4, cancelou a terceira, porque lado isolado. Então, só sobrou o quê? Para a primeira linha aqui do vetor de carregamento do E2. A integral de linha no lado 2, 3 da função de forma 2. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com função de forma 3, para os mesmos lados. Então, N3 no lado 2, 3, não zera, certo? N3 no lado 3, 4, não zera. Beleza? Por enquanto, né? E N3 no lado 4, 2. Zera por quê? Porque o lado 4, 2 não tem 3. E também porque o lado 4, 2 é isolado. Então, zera por duas formas diferentes. E só zera ela. Por isso ficou. O resultado dessa soma de integrais ficou a integral no lado 2, 3 da N3, mais a integral no lado 3, 4 da N3 também. E agora a gente vai fazer da N4. Então, a N4 no lado 2, 3 zera, por quê? 4, diferente de 2 e de 3. Beleza? A N4 no lado 3, 4 não zera. Então ela vai ficar mantida. A N4 no lado 2, 4 zera, por quê? Porque o lado 2, 4 é isolado. Essa derivada aqui vale zero. Então por isso que ela zera. Então zera a primeira e a última. O que sobra? N4 no lado 3, 4. Agora é só listar esses três, né? Esses dois e esse na sequência. Então, N2 no lado 2, 3, N3 no lado 2, 3, mais N3 no lado 3, 4, e N4 no lado 3, 4. Beleza? Aquilo que eu falei para trocar o sinal. Veja aqui, ó. N2 no lado 2, 3. Se a gente voltar lá no elemento E1, aqui, ó. N2 menos N2 no lado 2, 3.
esse menos N2 no lado 2, 3 com esse mais N2 no lado 2, 3, elas vão se anular. Por isso que eu falei, trocar a ordem, né, a ordem na linha da integral de linha, né, então faz sentido você trocar a ordem, influencia, do ponto final para o ponto inicial, para elas poderem se anular e diminuir o número de integrais a serem calculadas. E por sorte a gente não precisa calcular nenhuma. O E3 é 3, 5, 4. É esta a ordem, 3, 5, 4. Três, 5, 4. Então a gente vai ter as funções N3, N5, N4. Uma linha com 3 integrais para N3, uma linha com 3 integrais para N4, desculpa, N5 antes, e uma linha com 3 integrais para N4. Então vai ficar assim. Da linha da N3. N3 no lado 3, 5, que é esse lado de baixo, isolado, então já vai 0. N3 no lado 5, 4, que é esse lado de cá, não tem 3 diferente de 5 e de 4, também já vai para 0. E N3 no lado 4, 3. 4, 3 não tem nada, nenhuma condição, né? Então não é zerado. 0 a primeira porque é isolado, 0 a segunda porque 3 diferente de 5 e 4. Sobrou o quê? Só a integral da N3 no lado 4, 3. Próximo. Agora N5 no lado 3, 5, depois N5 no lado 5, 4 e N5 no lado 4, 3. Novamente, no 3, 5, zera por quê? É um lado isolado, a derivada vale zero, então vai zerar aqui. No 5, 4 não zera, porque é parte interna da placa, certo? Então não zera. N5 no lado 5, 4 não zera. N5 no lado 4, 3, zera por quê? Porque 4 e 3 diferentes de 5. Só sobrou o quê? N5 no lado 5, 4. Por último, agora, a N4. N4 no lado 3, 5, zera por quê? 4 diferente de 3 e 5. N4 no lado 5, 4 não vai zerar. E N4 no lado 3, 4 não zera também, porque não é nem isolado, não tem problema nenhum. Então, zerou só esse primeiro aqui, beleza? O que sobra, então, para N4? N4 no lado 5, 4, mais N4 no lado 4, 3. Vejam aqui, ó, N4 no lado 3, 4. E essa aqui, N4 no lado 4, 3. Se eu trocar a ordem do lado 4, 3 para o lado 3, 4, vai ficar menos N4 no lado 3, 4. Vai pegar esse e cancelar com esse daqui. Então, já vai diminuir mais duas integrais que a gente não precisa integrar, não precisa calcular. Como ficou, então? Ficou menos N3 no lado 3, 4, porque eu já troquei, era 4, 3, troquei para 3, 4, para cancelar com as integrais anteriores. Era N5 no lado 5, 4, troquei para menos N5 no lado 4, 5, para poder zerar com alguma passada. Era N4 no lado 5, 4, troquei para menos N4 no lado 4, 5. Era N4 no lado 3, 4, troquei para menos N4 no lado 3, 4. Desculpa, aqui era N4 no lado 4, 3. Troquei para N4 no lado 3, 4. Para poder zerar com os anteriores e facilitar o cálculo. Continuando, agora, por fim, no último, o E4. Qual é a ordem? O E4 é 4, 5, 6. Ok? 4, 5, 6. Então, aqui ele vai ficar certinho. Vai ficar N4, N5 e N6. Então, na N4 no lado 4, 5, mais N4 no lado 5, 6, dá zero por quê? Porque não 4 é diferente de 5, 6. E N4 no lado 4, 6. Dá zero por quê? O lado 4, 6 é isolado. Então, aqui não zera. Aqui zera porque 4 é diferente de 5 e 6. E aqui zera porque é um lado isolado. Derivada vai para zero. Só sobrou N4 no lado 4, 5. Não tem por que inverter, já está na ordem certa. Agora, a N5. N5 no lado 4, 5, mais N5 no lado 5, 6, mais N5 no lado 6, 4. Então, N5 no lado 4, 5, não vai zerar. N5 no lado 5, 6, não vai zerar. N5 no lado 6, 4, zera porque lado 6, ou o lado 6, 4 é isolado, ou também zera porque 5 diferente de 6 e 4. O que sobrou? N5 no lado 4, 5, mais N5 no lado 5, 6. Agora a N6. N6 no lado 4, 5, zera por quê? 6 diferente de 4 e 5,
mais N6 no lado 5, 6. No lado 5, 6 não zera, porque não é isolado. E N6 no lado 6, 4. Só que o lado 6, 4 é isolado. Então vai zerar esse aqui. Então zera o primeiro e o último. Só sobra N6 no lado 5, 6. Vamos lá, então. Como ficou aqui o vetor de carregamento do E4? N4 no lado 4, 5. N5 no lado 4, 5 mais N5 no lado 5, 6. E N6 no lado 5, 6. Aí, continuando, né? O que a gente tem agora? A gente tem que somar as posições pelo índice da função NI. Então, a gente vai pegar todas as NIs que apareceram, todas aquelas integrais, e somar. Então, todas as N1, na verdade não tem nenhuma N1, a gente conseguiu eliminar todas. Todas as N2, todas as N3, as N4, N5 até N6. Eu vou colocar todas elas num único vetor, e a gente vai ver o que dá para cortar. Já com sinais trocados, né? Então, ó, na N1 não sobrou nenhuma, só sobrou 17,36. Lá do primeiro, aqui, ó, se a gente voltar lá, o E1, ó, deu menos 2,3, N3, menos, aqui, ó, N2 menos 2,3. Já apareceu aqui, ela apareceu lá no final. Ó, menos 2, N2 no 2,3. Menos N2 no 2,3 com mais N2 no 2,3, esse é menos com mais, corta essa integral. Sobra o quê? Só o 17,36. Agora, na N3, menos N3 no 2,3, mais N3 no 2,3, mais N3 no 3,4, menos N3 no 3,4, dá zero, porque esse corta com esse corta com esse, zera tudo. Opa, pensei que ia aparecer todos, um de cada vez. Não. Aí, N4 no 3,4, menos N4 no 4,5, não dá para zerar aqui ainda, mas menos N4 no 3,4. Então, esse menos N4 no 3,4 com mais esse N4 no 3,4, corta. Fica um menos N4 no 4,5 com mais N4 no 4,5, também corta. Então, no primeiro deu zero, no segundo também deu zero. Beleza? No desculpe, primeiro deu isso aqui, segundo, terceiro, quarto deu zero também. No terceiro deu zero, no quarto deu zero. No primeiro e no segundo deu 17,36. No terceiro, zero, quarto, zero. Quinto, menos N5 no lado 4,5, com mais N5 no lado 4,5, zero aqui, mais N5 no lado 5,6. Não vai zerar, porque não tem mais com quem zerar. E, por fim, a sexta, N6 no lado 5,6, não tem como cortar com ninguém. O que sobra, então, no vetor de carregamento? Sobra esse aqui, 17,36, 17,36, 0, 0, integral do N5 no lado 5,6, que a gente não vai precisar calcular, porque a gente já sabe a temperatura nesse nó. No nó 5, a gente sabe que é 10 graus. A gente vai aplicar a condição de Dirichlet e vai eliminar essa integral. Na N6 a mesma coisa. A N6 é a temperatura no nó 6, no ponto 6. Já sabe que é 10. Vai aplicar as condições de contorno de Dirichlet, vai eliminar essa integral também. Então, no final das contas, a gente conseguiu acabar com todas as integrais. Lembrando que a gente teve que fazer aquela troca, por ser uma integral de linha, quando você inverte, o ponto final vira ponto inicial e o ponto inicial vira ponto final, você troca o sinal da integral. Beleza? Devemos somar agora os coeficientes da matriz de rigidez. Agora sim que vem a conta um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque a gente tem que ficar pegando T1, linha T1 com coluna T1 de todos os elementos que tem a linha T1 com a coluna T1. Linha T2 com a coluna T2 de todos os elementos que tem o T2. Ou nó 2, melhor. Mesma coisa para todo mundo. Então, aqui estão as quatro matrizes de rigidez dos 4 elementos. Opa, desculpe. Põe para aqui. Eu já tomei a liberdade de colocar, ó, coluna T1, linha T1. Coluna T3, linha T3. Coluna T2, linha T2. Coluna T2, linha T2. Coluna T3, linha T3. Coluna T4, linha T4. Coluna T3, linha T3. Coluna T5, linha T5. Coluna T4, linha T4. Mesma coisa, coluna T4, linha T4. Coluna T5, linha T5. Coluna T6, linha T6. E agora a gente vai ter que fazer todos os cruzamentos. Aqui, ó, K11
é a temperatura 1 com a temperatura 1. Todos os cruzamentos de temperatura 1 com temperatura 1. Por sorte, só tem aqui, ó, T1, só esse daqui. Mas, por exemplo, 1, 2, tem o T1, T2, e acho que só também. Vamos pegar aqui um maior aqui, ó, o 3, 4, ó. É a temperatura 3 com a temperatura 4. Então, 3, 4 tem aqui, ó, 3, 4, menos 3,9906, mais o 3, 4 daqui, ó, menos 5,7505. Ok? Então, a gente vai ter que fazer um por um. 1 é só esse aqui. 1, 2 é só esse aqui, ó. 1, 2 menos T1, 1, 2. Menos 8,1871. 1, 3. Tem 1, 3? Tem. Menos 4,4035. 1, 4. Tem cruzamento da linha 1 com a coluna 4? Ou vice-versa, coluna 4, linha 4 com a coluna 1? Não tem cruzamento. 1 só está com o 2 e o 3. O 4 vai com 2, 3, 4 e o 5, 6. O 4 não cruza com o 2. Então aqui vai ser 0. Tem cruzamento da linha do T1 com o T5? Não, então vai ser 0. Tem cruzamento do T1 com o T6? Não, então vai ser 0. Então a primeira linha inteira vai ser 12,5907 menos 8,1871 menos 4,4035. 0, 0, 0. Mesma coisa para a coluna aqui. 0, 0, 0. Esse 0, 0 e 0. Aí vem agora o 2, 2. Então esse 2, 2. K2, 2. 2 com 2 aqui, 7,31, ó, 2 com 2, 7,31, mais 2 com 2, mais 5,2879, que vai dar, aqui, né, fazendo aqui, o 2, 2, 2, 2, 12,59, por quê? 7,31 mais 5,2879, deu 12,5979. Aqui é o 2, 3, T2 com T3. Então, 2 com 3, 0,8772, mais, cadê o T2 com T3? T2 mais menos 0,8854. Então, esse mais esse deu menos 0,0082. 2 com 4. 2 com 4 não tem aqui, só tem aqui, ó. 2 com 4, menos 4,4025. Tá aqui, ó, menos 4,45. Não tem cruzamento 2 com 5, nem 2 com 6. Beleza? Não tem 2 com 5, nem 2 com 6. Por isso que é 0 e 0. Linha 3. Vai ficar 3 com 3. 3 com 3 está aqui, ó. 3,5263. Mais, cadê o 3 com 3? 3 com 3, 4,8760. Mais 3 com 3, 11,9156. Então, esse, mais esse, mais esse. Deu 20,3179. 3 com 4. Tem 3 com 4 aqui, ó. Menos 3,9906. E 3 com 4 aqui, ó. Menos 5,7505. 3 com 4. Então, deu essa soma, deu menos 9,7411. 3 com 5. Só tem uma vez o 3 com 5. 3 com 5 aqui, ó. Menos 6,1651. Que é o que tá aqui. Só tem uma vez. Cruzamento 3 com 6 não tem. Então, 0. Ok? Próximo agora, 4 com 4. Vejam que eu não estou falando da linha da diagonal aqui de baixo, porque ele é simétrico, é só repetido aqui. 4 com 4, que é esse aqui, ó. 4 com 4. 4 com 4 tem aqui, ó, 8,3931, mais 4 com 4, 4,8733, mais 4 com 4, 7,0507. Somando esses três dá 20,3169. 4 com 5, tem 4 com 5 aqui, 0,8772, mais 4 com 5 aqui, menos 0,8854. Deu menos 0,082, melhor, desculpa, deixa eu falar de uma vez. Menos 0,0082. E, por fim, 4 com 6, só tem aqui no último, 4 com 6, menos 6,1651. Tá aqui, ó, menos 6,1651. 5 com 5, tem aqui, 5 com 5, 5,2879, mais 5 com 5, 3,6570, deu 8,9449. 5 com 6, só tem aqui, ó, 5 com 6, menos 2,7716. Tá aqui.
E, por fim, 6 com 6, só tem no último, que é 8,9363. Como fica, então, o sistema global antes da adição das condições de contorno de Dirichlet? Então, ele fica assim. A matriz de rigidez que a gente acabou de calcular, vezes o vetor das temperaturas, que é o que a gente quer procurar, porém, já sabe que T5 e T6 valem 10, igual o vetor de carregamento, 17,36, 17,36, 0, 0, e as duas integrais, a integral de N5 no lado 5,6 e a integral de N6 no lado também 5,6. Agora a gente precisa, nesta ordem, aplicar as condições de Dirichlet, primeiro no vetor de carregamento, depois na matriz de rigidez. Nesta ordem, primeiro no vetor de carregamento, depois na matriz de rigidez. Por quê? Porque a gente precisa dos elementos da matriz de rigidez global. O SJ novo é o velho, esse que já está aqui, menos, vejam, o KJP vezes a temperatura que a gente conhece. Então vai ser assim, a gente conhece duas temperaturas, a T5 e a T6. Então o nosso P vai ser, um P vai ser 5 e outro P vai ser 6. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é o 1. O S1 novo é o S1 velho, 17,36, menos, qual a temperatura que a gente conhece? 5. Então, o K1, 5 vezes 10. Só que o 1, 5 é isso aqui, ó, 1, 5, 0. Então vai ser 0 vezes 10, 17 menos 0 vezes 10, aí faz para o 6 também, menos 1, 6 vezes 10, 0 vezes 10, não vai mudar nada. Aí para o segundo, também a mesma coisa, para o terceiro aqui e para o quarto que vai mudar alguma coisa. Então vamos lá, aqui já está, né, a gente atribui aqui, o que a gente sabe, as temperaturas a gente já joga. Então o 5 vai ser 10 e o 6, 10. Então veja aqui, o primeiro, como eu falei, vai ser o K1, já que é a primeira linha, 1, 5 vezes a temperatura 5, menos 1, 6 vezes a temperatura 6. Porque a gente conhece a temperatura 5, conhecemos a temperatura 6. O 2 vai ser o valor que já está lá, menos o K2, 5. Por que é 2? Porque é a linha 2. Por que é 5? Porque a temperatura 5 a gente conhece. Menos 2, 6 vezes a temperatura 6. O 3 é 0. Então é 0 menos K35. Por que 3? Porque é a linha 3. Por que 5? Porque a temperatura 5 que a gente conhece. Menos K36 vezes T6. O 4 tem um 0. Menos K45 vezes T5, menos K46 vezes T6. E aqui, na 5, 6, usa esse daqui, ó, essa última. Se a gente já sabe a temperatura no P, né, SE, ou seja, S5 é 10, S6 10, substitui direto. Fazendo as contas agora, substituindo os valores numéricos. K1, 5, primeira linha, quinta coluna, 0. Por isso que veio um 0 aqui, ó. 1, 6, primeira linha, sexta coluna, 0. Por isso que veio um 0 aqui. K2, 5, segunda linha, quinta coluna, 0. Por isso tem esse 0 aqui. Mais segunda linha, sexta coluna, 0. Por isso que veio esse 0 aqui. Beleza? Por isso que não mudou os dois, porque é 0 vezes 10 menos 0 vezes 10. Terceira linha, K35. Terceira linha, quinta coluna, menos 6,1651. Ó, menos 6,1651 vezes 10. Por que o 10? Porque a temperatura no nó 5. Menos 0. Por que 0? 3, 6, 0. Menos com menos, aqui ó, menos com menos mais, 61,651, beleza? Quarta linha, menos K45, quarta linha, quinta coluna, esse aqui ó, menos 0,0082 vezes 10, menos quarta coluna, sexta linha, ou desculpa, quarta linha, sexta coluna, menos 6,1651, também vezes 10. Então deu uma diferença bem pouca, né, desses dois aqui. Um deu 61,651, outro 61,733. 10 e 10, por quê? Porque são as temperaturas que a gente já conhece. Beleza? Agora, essa é a mudança no vetor de carregamento. Adição das condições de Dirichlet no vetor de carregamento. Agora a gente vai fazer a adição das condições de Dirichlet na matriz de rigidez. Na matriz de rigidez é muito fácil. A gente conhece quais temperaturas? Temperatura 5 e 6.
Então, na linha 5 e na coluna 5, vai colocar 0 para todo mundo aqui, ó, coluna 5 e linha 5, 0 para todo mundo, menos no 5, 5 que vai valer 1. A mesma coisa no 6. Coluna 6, linha 6, 0 para todo mundo, menos no 6, 6 que vai receber o número 1. Ó, a matriz de rigidez temos o seguinte. O resto não mexeu, continua os mesmos, ó, continua a mesma coisa. Se a gente voltar aqui, ó, mesma coisa. Não mudei nada. Só essa linha inteira que eu coloquei 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, e a mesma coisa na última linha. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ficou aqui a nossa matriz, nova matriz de rigidez. E agora a gente pode eliminar. Como a gente já conhece a temperatura no nó 6 e no nó 5, a gente pode eliminar eles do nosso sistema. A gente não quer saber quanto vale a temperatura. Elimina as duas últimas colunas e as duas últimas linhas. E a gente tem esse sistema que são dos nós que a gente está interessado a calcular a temperatura. Então, ficou a matriz de rigidez 4x4 para 4 temperaturas com um vetor de carregamento de 4 linhas. Beleza? Como que resolve isso aqui? Da forma que vocês acharem melhor. Eu resolvi pela matriz inversa. No final das contas, a gente tem que a temperatura no nó 1, 16,7521. Temperatura no nó 2, 16,7505, desculpe. Temperatura no nó 3, 12,81840. Temperatura no nó 4, 12,8120. Aqui está a distribuição das temperaturas nos nós. Como que a gente pode melhorar essa distribuição? Fazendo elementos de forma diferente. Por exemplo, calculando elementos, aumentando o número de triângulos, né? Refinando a nossa malha. Nossa malha é bem básica, lógico, é um exemplo só para entendimento, né, do problema. A malha é bem básica, 4 elementos, a gente conseguiu determinar a temperatura de 4 pontos, os vértices dos elementos. Talvez se a gente colocasse mais pontos aí, poderia obter uma malha mais fina, conseguir mais aproximações.